Olá, seja muito bem-vindo ao Papo Liberal com o Casal Starlux. Eu sou o Cleiton e hoje nós iremos falar sobre ciúmes no meio liberal. Prometemos para vocês no episódio passado e agora vamos trazer aí esse tema tão debatido, né, tão questionado no meio, se existe ou não ciúmes no meio liberal. Fala aí, É meu isso amor. mesmo, eu sou a Leia, sejam muito bem-vindos. E o tema de hoje é esse, como lidar com ciúmes no meio liberal, né? Um tema bastante relevante, que todos têm Não muita existe? curiosidade e muitas dúvidas sobre os ciúmes no meio liberal. Existe ou não existe? Como lidar com tudo isso? Eu acho que vamos começar já com a verdade, né? Existir, com certeza existe. Isso daí, sem dúvida, né? Existe ciúmes em qualquer relacionamento, né? Mas a diferença é que eu acho que os casais realmente bem resolvidos aí do meio liberal já aprendeu a lidar com isso, né? Com essa situação aí dos ciúmes, né? O controle do... Aí vem a pergunta, se o meio liberal é baseado em liberdade, por que existe o ciúme, né? Na realidade, o ciúmes é uma coisa do indivíduo, né? Ela não tem nada a ver com... Eu acho que faz parte da segurança da pessoa. Você acha? O que você acha disso? Não, eu acho que é um sentimento natural, né? De todos os seres humanos. Eu acho que o ciúmes é até um cuidado, né? Isso. Mas eu acho que a gente tem que sempre pôr à frente que é um sentimento seu, né? E tem que ser trabalhado até onde esse ciúmes é saudável, né? Exatamente. Lembrando o ciúme que saudável é tudo, né? é um sentimento seu, não é do outro. Até porque o sentimento não desaparece só porque é um casal liberal. É normal só o casal sentir se ciúme. tornou liberal, puf, some os ciúmes do nada, né? Não existe. Ciúme faz parte do sentimento um do outro, então vai existir os ciúmes com certeza. Porém, um ciúme saudável e controlado. Agora o que nós precisamos dividir bastante aqui é os ciúmes do drama, né? O ciúmes é um sentimento que ele precisa ser trabalhado, é um sentimento natural do ser humano, né? Ele leva ali como aquele cuidado pelo outro, né? Quem ama, cuida e tal. Mas existe a parte do drama também, né? O drama é mais aquela situação de que a pessoa dramatiza tudo que o outro faz, né? Acaba trazendo alguns traumas de outros relacionamentos e aí acaba, deixando a pessoa ali, né? Sem uma respiração, né? Aí sem já espaço. se torna um sufoco. Isso, acaba sufocando, é isso que eu queria dizer. Isso. Tá usando as minhas palavras, né? É exatamente isso que eu queria dizer. Acaba sufocando a pessoa, né? Com aquele drama, aquelas situações, acaba não sabendo digerir ali o sentimento de ciúmes. E eu acho que isso daí não é bem-vindo em nenhum relacionamento e nos locais também, né? E muitos não conseguem lidar com isso achando que o ciúme é uma insegurança, né? E não é bem assim. Muita gente fala, né, que o ciúmes é insegurança, é um medo de perder, né? Eu acho que existe alguns estudos mais profundos aí até que dizem que é sim um medo, mas é um medo do próprio ser humano que sente, né? É um medo de ter cuidado, né? Um medo de... É normal. É como a gente disse ontem sobre o medo. Existe até algum limite, né? Faz da parte. Normalidade, né? Ele faz parte, mas eu creio aí que o ser humano bem resolvido, ele consegue lidar com as situações, principalmente tendo o amor próprio, né? Exatamente. O amor próprio vai fazer a pessoa se valorizar e entender que ela não tem poder sobre o outro, mas ela tem poder sobre ela mesma. E ela pode controlar, né? Já que ela aceitou viver aí a dois, ela precisa confiar no outro, né? Saber que isso é muito importante, gente. Às vezes a gente leva alguns traumas do passado, não só de relacionamento, mas de também situações que vivemos, né? Ouvimos alguém viver. E aí isso é bem interessante a gente tomar muito cuidado, porque... Se você está com a pessoa, a primeira coisa que você tem que dar a ela é confiança. Se você deu confiança para a pessoa e ela não soube respeitar esse seu voto de confiança, aí já começa a se tornar um problema dela, né? E não seu. Então, é saber o seu posicionamento ali
nos ciúmes. Eu tenho um certo cuidado, eu vejo ali a minha esposa em algumas situações, eu sinto assim aquele frio na barriga, né? Mas eu sei controlar aquilo, sei que nós estamos ali negociados, conversados e algo que eu espero receber vendo aquilo é bem maior do que... Verdade. Tem isso também, né? Tem essa parte aí que... E como você disse, né? Vamos dar exemplo de nós mesmos. Lá no início, você achava que eu era muito ciumenta e tal, né? Continuo da mesma forma. Eu até falo que não tenho ciúmes. Claro que eu tenho, existe ciúmes. Porém, é um ciúme controlado e que eu soube administrar. Trabalhar, né? Exatamente. O meu ciúme de antigamente, como era? Eu ficava emburrada, eu já começava a dar patada porque ele fazia isso, fazia aquilo, ouvia isso, ou falava aquilo pra mim, entendeu? Eu não sabia lidar. Hoje, o que eu faço? Eu pergunto, eu converso de uma maneira leve, descontraída até, né? Porque você percebeu que é um sentimento que você tem, não tem nada a ver comigo, né? É normal. E você que tem que analisar, né? Aquilo que você está sentindo. Pelo menos eu creio isso. Eu, às vezes, sinto, tenho esse sentimento, né? E eu tenho que pensar, não, isso é algo comigo, eu confio na minha parceira. Exatamente. Né? Isso é algo que está em mim. E eu acho que o autocontrole nesse momento ele é fundamental, né? Exatamente. Então, eu tenho uma pergunta aqui. Já vamos de perguntas. Já vamos começar de pergunta hoje? Olha a pergunta que fizeram para você. O que mais te dói? Ver o seu parceiro com outra pessoa ou sentir que ele está envolvido emocionalmente? Olha, sentir que ele está envolvido emocionalmente acho difícil. Até porque os nossos envolvimentos não existe, né, envolvido. Não existe um envolvimento, né? Nossas brincadeiras, vamos dizer aí, sempre quando a gente fala brincadeira, vocês já sabem o que é. Né? As nossas brincadeiras são bem resolvidas, exatamente, né? Da maioria das porque vezes. Se a gente sabe que ia doer um no outro, a gente não ia fazer nada disso. A gente não faria, Eu acho que não existe nenhum tipo de dor, não. Existe sim aquele calafrio, né? Aquele geladinho na barriga. Que é até gostoso de sentir. Mas ele logo, a gente esquece dele quando as outras emoções começam a tomar conta do ambiente, né? Começa a sentir, assim, uma emoção diferente, um prazer. Começa a se tornar bem mais prazeroso, né? Então, assim, acho que para responder melhor essa dúvida, né? Eu não sinto, né? Isso. Mas caso eu sentisse, eu iria trocar esse sentimento pelo sentimento bem melhor que é estar ali presente naquele momento. Uhum. É verdade. E muitas pessoas acham que, por ser casal liberal, são 100% seguros. Sabe o que 100%... A gente mesmo fala assim, né? O meio liberal é um ambiente para quem sabe o que quer. Exatamente. Realmente, isso tá certo. É para quem sabe o que quer. Mas nem todo mundo sabe o que vai sentir ali no momento, né? Controlar. Vou dar um exemplo bem simples aqui. No início, eu creio que você vai lembrar disso. Eu não gostaria de finalizar nada, não gostava de finalizar nada. Eu ficava ali e tal, no momento, e aí depois nós íamos embora e, tipo... A finalização era entre a gente em casa, isso, né? Na minha mente aquilo não finalizava. Sim. Porque eu tinha medo de qual seria a minha relação pós-finalização, né? É isso mesmo. Mas com o tempo eu acabei me libertando disso. Foi trabalhando tudo isso. E hoje... Pra mim hoje é normal. Né? Então, eu acho que tudo é uma questão de trabalhar o sentimento mesmo, né? E sempre não dramatizar, né? Não dramatizar. Existe algumas pessoas que sentem ciúmes, aí, tipo, passou alguém ali na frente, já faz todo aquele drama, ninguém pode olhar. E a gente tem que ter uma consciência que você não é dono do outro. E você não tem como controlar o sentimento dele. Pode até ser que ele fale para você que não está olhando para ninguém, ou na sua frente, não olhe, né? Para que não ative aí seu sentimento rancoroso. Exatamente. Mas por trás de você possa vir fazer coisas pior do que só olhar para uma mulher. Então, melhor a gente controlar esse sentimento, né? Trabalhar aí na base da conversa, do tirar as dúvidas, né? Às vezes viu ali o cara olhando para uma mulher, meu bem, você tá olhando para ela, você gostou,
né? Você acha que tem alguma probabilidade de conhecermos melhor a pessoa, né? Ou ao invés da mulher mesmo mostrar, né? Olha que mulher linda, o que que você achou? Perguntar pro cara, porque ele vai se sentir mais... Vai se sentir mais à vontade. Exatamente, né? mais à vontade, De um mais jeito confiante. ou de outro, o que ele achou é uma coisa só, não vai mudar. Não vai mudar, e ele vai olhar de todo jeito. Então melhor ter ali um diálogo, né? A comunicação transparente. Consenso, né? Disso. Até porque não é todo mundo que a gente vê lindo que a gente quer comer, né? Ai, ai. Então, vamos lá. Mas fala uma coisa pra mim, você acha que o ciúmes é uma insegurança? Não, uma insegurança não. Sim, muitos têm inseguranças com relação ao ciúme. Mas é relação com ela mesma, né? Com ela mesma, é um problema dela mesma, um relacionamento que foi frustrante. Eu acho que a gente pode até fazer uma sessão terapêutica aqui e ensinar um pouquinho também pro pessoal, né? Gente, para quem não sabe, nós estudamos um pouco da terapia, né? Terapia, a Leia estuda sexologia e a gente entende um pouquinho dessa parte aí, não é o que a gente vai querer trazer, né? Essa parte mais profissional de cada assunto, nós queremos um bate-papo aqui bem descontraído, mas de repente seria o caso de você ir ali de frente ao espelho, né? E passar algumas vozes de alguns comandos de autoconfiança, né? Se amar mais, se cuidar mais e entender que às vezes você quer controlar o outro porque você não está se sentindo capaz para ele, né? Você não se sente o suficiente, você acha sempre que o seu parceiro quer outras mulheres. Tem muita gente, né, nessa ainda dos ciúmes, que quando o parceiro chega e fala assim, vamos conhecer o mundo liberal, a primeira coisa é o quê? Você já quer outra. Acha que já vai chegar lá comendo todo mundo. Isso. Então, não é esse o caso, né? Às vezes seu parceiro quer levar, hoje mesmo, recebi uma mensagem de um marido dizendo que ele gostaria de conhecer a casa e levar gostaria de conhecer a casa com a esposa e levar ela no dia do aniversário. Seria uma surpresa para ela no dia do aniversário, né? Outra coisa que eu ouvi também, inclusive essa semana, há uma mulher falando que a esposa ela sempre vai arrastada, né? O cara fala que vamos lá só para conhecer, né? E acaba arrastando a esposa. Eu acho que não também. Se acontece, acho que não deveria acontecer, né? Eu acho que deveria ser conversado antes, ter ali o consenso do que quer fazer e ir os dois para se divertirem junto, né? Sim. Não ficar esse jogo, você tá querendo ir lá para ter outras ou você quer ir para conhecer outros homens, eu não sou o suficiente para você. Acho que isso aí é um pouquinho de falta ali de uma autoestima. Uma autoestima, né? Um amor próprio. Relacionamentos maduros é aquele que sabe lidar com todas essas situações, né? Então, para encerrar aí sobre os ciúmes, eu acho que é mais questão de controle, né? De cada um. Lembrando que aquilo que você está sentindo, o seu parceiro nem sabe muitas vezes. Então, antes de dar chilique, antes de deixar o drama tomar conta da situação, eu acho que o ideal é conversar, né? Olha, tive esse sentimento em certo momento. Uhum. Talvez isso eu não conseguiria mais suportar, ver, mas podemos fazer de outra maneira, né? Eu acho que, voltando lá atrás no contexto do diálogo, né? O diálogo pós-acontecimento também é muito importante. Ajuda, né? Vamos ser claros aqui, digamos que você participou lá de uma homenagem, né? E aí acabou, encerrou aquilo ali e tal. O ideal é você falar, olha, isso dá pra mim, né? Conversar, isso não dá. Né? Conversar certinho, né? Entender como foram os sentimentos, né? E não sair emburrado da situação, sem saber, né? Sem demonstrar ali o que aconteceu e acabar estragando aí a diversão, né? Ou então, de repente, é um swing, né? São ali dois casais, um tá numa situação ali, o outro tá em outra.
Então é sempre perceber, né? Olha, talvez você saiu de perto de mim no momento onde eu não gostaria de estar, né? Então, a próxima vez vamos estar mais próximo ou vamos estar cada um num lugar. É bem simples, né? Já teve uma situação com a gente acho que você nem vai lembrar, um casal que a gente queria muito ficar com eles, tal, conhecê-los, sempre quando tinha oportunidade, a gente estava ali. Aí um dia eu fiz uma brincadeira, você lembra da brincadeira da cadeira? Fiz uma brincadeira aonde nós conseguimos, depois de um ano praticamente ali. Vocês veem, gente, que é sempre bom vocês reparar nas histórias que a gente conta, que nada é de um dia para o outro, né? Nada esse casal, impulsivo, né? Esse casal a gente conheceu eles, achamos interessante, eles se interessaram também no mesmo momento, começamos a trocar ideia ali e tal, porém, nós ficamos mais ou menos um ano ali, né? Quando a gente se encontrava, rolava aquela química e tal. E aí o que acontece? Um dia, numa brincadeira comum, né? Uma brincadeira da cadeira lá, que nós nunca mais fizemos, aquela brincadeira era bem legal. Eu dei um jeito, né? Sempre ali os colaterais ali, eu dei um jeitinho e saiu que naquela brincadeira a Leia saiu com o rapaz do casal e eu com a moça da brincadeira. A brincadeira ia saindo conforme ia acabando as cadeiras. Né? Uhum. E aí todo mundo fez os pares, fiz o par ali certinho e tal, só que na hora da interação eles não tinham combinado nada, né? E aí o que acontece? E nem falado nada para nós, né? Mesmo um ano depois, ela não se sentia bem de fazer nada na frente dele. Logo do marido, né? Logo Como do que marido. não se sente bem não fazendo nada? E aí queríamos ir para um lugar escuro, mas eu não se sinto bem num lugar escuro, não consigo. Vai então, ver o quê? Ali pela primeira vez nós resolvemos ficar longe. Salas separadas, não funcionou, foi um desastre, né? Você vê, acho que foi um dos casais que a gente mais cobiçou. Exatamente. Né? Um ano, mas sem acabou sucesso. sendo um desastre. Por quê? Porque ela não queria ver, acho que tinha ciúmes, né? De ver o parceiro ali participando, mas queria participar, queria fazer a parte dela, né? E aí depois a gente nos juntamos de novo e daí vocês já tinham parado e nós continuamos e ela não queria continuar no lugar onde vocês estavam. Então foi bem complicado. Sempre querendo fugir, né? Do local. Sempre querendo fugir. E a sozinho. outra, né, que eu acho que define tudo e volta de novo nas regras, que a gente tem a regra do olhar, né? Aquela situação, minha primeira situação, né? Que nós estávamos em uma homenagem e eu, na verdade, nunca tinha nem percebido o que era ciúmes, né? Na minha vida. Não tinha tido esse sentimento até então. E sempre falei para as pessoas que sentimento era uma fraqueza dela, né? E aí, naquele dia, eu me peguei sentindo, eu acho que eu estava sentindo ciúmes. E aí ela me perguntou, falou, você está bem? Tá tudo certo? Eu falei, não, tô tudo ótimo. Ela falou, não, você não está bem. E aí encerramos realmente, ali acabou. E inclusive ela falou, olha, não faço mais nada porque você falou que não tinha ciúmes e na realidade você tem. Que se for para estragar o relacionamento, né, vamos parar por aqui. E eu até aquele momento não tinha tido aquele sentimento, né? Não tinha sentido aquele frio na barriga que hoje eu sei o que é. Mas é isso, gente. O ciúmes é algo que existe, tá? Para quem tem a dúvida aí, para quem fez as perguntas, o ciúme no meio liberal existe, é comum, mas ele necessita ser controlado, né? Você precisa de ter aí um diálogo com seu parceiro, abrir quais são os seus limites, até onde você pode, até onde você aguenta e controlar aí esses ciúmes para que você possa ingressar aí, antes de tudo, no meio liberal, né? No fundo, o problema não é sentir ciúmes. O problema é querer ter posse, ter controle sobre a outra pessoa. Ter controle sobre a outra pessoa, né? Aí já perdeu a liberdade, né? Total. Como vai haver liberdade se você quer controlar o outro? E sempre lembrando, eu tenho uma outra situação que eu passei agora há poucos dias, que assim, para mim é uma calamidade, né? Que é o homem
muitas das vezes machista, que ele acha que ele pode tudo e a mulher não pode nada, né? Eu quero estar no meio liberal, mas não quero estar com a minha esposa. Certamente ele tem os ciúmes, não tem controle e quer viver aí o meio liberal e deixar a mulher em casa dormindo, né? Isso não rola. Se eu, por exemplo, descobrir, nós não aceitamos, a partir do momento que nós somos chamados no WhatsApp e a pessoa fala, eu sou casado, mas minha esposa não é do meio, não curte, não frequenta, não rola para nós, não é permitido dentro da Starlux. E eu, se descobrir que uma pessoa está assim na balada, eu simplesmente menosprezo ela, porque ela não é digna da minha atenção querendo agir dessa maneira, né? Sim. Eu acho que o homem que ele não tem capacidade de permitir que a mulher dele tenha o mesmo prazer que ele não deve ter, né? Sim. Ele não deve estar ali. Então, gente, essa conversa, esse bate-papo é para trazer aí para vocês mais, né, sobre o meio liberal, e o que mais faz a gente ter vontade de estar aqui perante as câmeras, trazendo para vocês essa nossa realidade, é porque quando nós começamos não tinha nada que pudesse nos orientar dessa maneira, né? Como nós dissemos várias vezes, já dissemos aqui, as pessoas, a primeira coisa que perguntam é como funciona. Sim. Como funciona. E quando a gente foi perguntar ao nosso como funciona, foi bem difícil, né? No começo ali, muitas coisas que não tinha explicação. Isso eu digo de mim, né? Foi muito difícil encontrar realmente o como que funciona, porque o meio liberal é uma coisa assim muito extensa, né? São muitos. Se nós formos falar de todos os temas aqui, pode usar um episódio para cada tema e vai faltar tempo para tema, né? Então, no meio liberal, o mais falado, o mais conhecido por todos, né, é o swing. O swing, para quem não sabe, ele é a troca de casal. E essa troca de casal, ela não foi inventada de agora, né? Ela já existe há muito tempo. Dizem que os primeiros homens aí que foram para a guerra, né, trocava de chave com o amigo, né? Como funciona? O cara era chamado ali para ir para a guerra, então ele entregava a chave da casa dele para um amigo, para que o amigo fizesse ali satisfazesse aí essas necessidades da esposa, né? Então o swing ele veio disso. Depois vem o homenagem, né? O homenagem ele já é lá de antes de Cristo, é bem antigo. Homenagem a Troia. E depois tem vários outros temas, né? Fala aí alguns, meu bem. Tem aí tem os code, fetiches, né? As fantasias. Tem a Hot Wife. A Hot Wife, para quem não sabe, né? Aquela mulher que ela é casada. A casada que pode sair com outros homens. Que pode sair com outros homens, né? Tem o code, que é o marido que assiste a esposa. Ou ela também sai sozinha, depois chega contando as diversões. Tem o dogging, né? Que é uma situação que eu acho... É uma situação assim que eu acho meio perigosa, né? Nós nunca tivemos essa experiência. Eu não indico também, porque é uma coisa que envolve na rua, né? Seria sexo na rua. Um sexo na rua e acaba envolvendo pessoas que não estão... Isso é uma coisa muito interessante da gente falar, porque, assim, gente, uma coisa é nós sermos liberal. Outra coisa é nós queremos convencer o mundo a ser liberal. E que fique bem claro aqui que o casal Starlux não tem pretensão nenhuma de tornar ninguém liberal, e nós respeitamos muito quem não é, né? Não é porque nós tivemos essa opção, que todos nós vamos convencer a todos disso. Não, o nosso foco aqui é falar para quem tem vontade, para quem tem esse desejo e não sabe como iniciar, né? Então, nós não estamos aqui contra a monogamia, né? Sim. Nós somos totalmente a favor. Quem consegue viver essa vida é aplausível, né? Apesar de que algumas pessoas dizem ser monogâmicos, mas traem, mas isso é uma coisa de cada um. Não concordo, né, com a traição, mas não estou aqui para impor para as pessoas aquilo que é a minha verdade, né? Então,
o caso do doguinho voltando, né? Dei uma palestrinha aqui. Então, voltando, é uma situação de sexo, né? Na rua, aonde, às vezes, existe, sim, alguns lugares adequados, né? Existe alguns lugares adequados, mas existe alguns lugares que é muito inadequado, né? E que às vezes acaba envolvendo a população, pessoas que não tem nada a ver, né? É um exibicionismo, porém um exibicionismo ao público. Ao público, né? E aberto, eu acho que ninguém tá querendo ver essas coisas, né? Eu acho que quem quer ver... É até perigoso para a imagem da própria pessoa que tá participando, né? E aí tem o exibicionismo, mas tem o local certo para isso. Exato. Eu acho que tudo tem o seu local, né? Hoje em dia temos várias opções aí para essas brincadeiras, né? E o caso de estar fazendo alguma coisa envolvendo quem não quer participar, eu acho muito pesado, né? Exatamente. Então, se você tem vontade, né, de fazer algum desses fetiches, nós estamos aqui para ajudar, para esclarecer, mas não jamais para incentivar ninguém a fazer nada que não queira, né? E falando em fazer nada que não queira, esse é um tema muito importante no meio liberal, né? Já dá outro tema, que é o tudo é permitido, mas nada é obrigatório. Né? Então, se você tem aí o desejo de estar no meio liberal, de trocar uma ideia, eu sempre recomendo a pessoa começar conversando. Então, nós temos, para quem não sabe, gente, diversos aplicativos, né? Temos o Sexlog, temos o CRS. Mas o que é esses aplicativos? Nada mais é do que um Facebook, um Instagram fechado, aonde só entra as pessoas do meio liberal. E aí, nesses aplicativos, a gente conhece pessoas, troca ideia, né? Falam sobre os desejos e as fantasias, e às vezes pode ali se encontrar alguém até interessante para fazer uma amizade e ver se rola alguma química, né? A maioria das pessoas que nos chamam, às vezes, para interagir, né? Às vezes perguntar, vocês curtem? O que vocês curtem, né? Essa é a pergunta, né? O que vocês curtem? E aí a gente sempre costuma falar, olha, a gente curte sair para um restaurante, tomar uma bebida, um vinho, né? Junto, nos conhecer e ver o que vai dar. Isso é o que a gente curte. Agora, o que vai acontecer... depois, né? É outra consequência, né? Aí é outra realidade. Então, muitas vezes, se você quer entrar no meio liberal, não vá já chegar querendo já que aconteça alguma coisa. Ou né? Indo direto para os finalmente, né? A gente já viu muitas experiências, muitas. Daria aí para falar aqui umas 3, 4 horas de experiências de pessoas que já chegou nos finalmente e não era nada daquilo. Se decepcionou. Por quê, gente? Porque a fantasia... ela é uma coisa que está dentro de você e você coloca nela a emoção que você quer, né? Sim. Então, a partir do momento que você controla ali a emoção da sua fantasia, por exemplo, você sonhar, né? Alguma coisa ou algum lugar. Pô, o sentimento seu ali tá 1000. Mas quando você vai realizar, né? É a mesma coisa a compra de um carro. Muitas vezes a pessoa tem um sonho de ter um carro. Eu quero ter tal carro. Quando entra naquele carro e vai dar a primeira volta, não é nada daquilo que sonhou. Então, o mundo liberal é dessa mesma maneira. Por isso que a nossa maior orientação, acho que é a maior coisa que a gente pode falar, né? Começa através de um diálogo, começa indo visitar uma casa, né? Não precisa de ser a Starlux. A Starlux não é a única casa liberal. Nós temos aí, acho que hoje no Brasil, cerca de... só em São Paulo nós temos 16, né? Na capital. Nós temos ali 16 casas. Então você pode frequentar uma, ver se é aquilo mesmo que você quer, frequenta outra. Outra coisa bem interessante é que existe vários estilos, né? De casa. Nós conhecemos um bar, né? Onde é um bar mesmo, comum. Um bar comum, PB, né? Preto e branco, onde o pessoal chega... e é todo mundo no meio daquele dia, né? Aí tem que apresentar a carteirinha, tem que apresentar o aplicativo que participa do swing e vai entrar somente pessoas que participam desse aplicativo. E é muito interessante que aí
vira uma amizade, né? É construída uma amizade em todo ali, é muito legal. Existe, né? Tem que Todo alertar mundo o pessoal aí. sabe. Existe algumas pessoas que interagem e tá tudo certo. Outras pessoas não. Só vai pra se divertir, dançar, beber. Bastante gente dançando ali, né? Era um pub normal. Sim. Mas quem quisesse ali, né? Nós mesmos já fizemos algumas festas, né? Preto e branco. Para quem não sabe, gente, quando a gente fala festa preto e branco... São os monogâmicos? É uma festa monogâmica ou uma festa para iniciante, né? E quando a gente fala que é uma festa colorida, essa é uma festa do meio liberal, né? Colorida porque vamos se dizer que as cores representam as fantasias aí, né? E as nossas fantasias às vezes são bem coloridas. Bem coloridas. Então, gente, assim, voltando para a questão da sua fantasia, né? Procurar o lugar certo, né? Começar ali num bate-papo, tomar cuidado, porque alguns bate-papo, né? Vamos aqui citar nome de nenhum, mas alguns tem muita gente que é fake, né? Está ali só para saber quem está, para ver foto, né? Ou até para marcar encontro, que já aconteceu com a gente, né? É. Você lembra? A gente marcou encontro com um casal, chegou lá só um homem. Só um homem. Verdade. Que isso? Cadê ele a mulher? Falou que a mulher tinha mandado... A mulher me mandou vir. Se eu gostar de vocês, ela vem depois. Ah, essa daí foi demais, hein? Minha esposa mandou vir aqui avaliar vocês. Se caso ela gostar, porque ela é da alta sociedade, ele falou. Achei hilário, gente. Ela vem. E aí, gente, isso daí eu acho que pleno 2026 não rola, né? Outra coisa, né, já que nós estamos falando aqui de aplicativo, sempre começar a conversar saudavelmente, né? Tem solteiros aí que, infelizmente, o cara troca um oi, tudo bem, e já manda foto. Eu quero dar uma notícia bem triste aqui, de repente, para vocês que gostam de mandar foto. As mulheres não gostam de foto, né? É uma coisa que eu acho que você precisa de mandar só se alguém realmente pedir, né? Porque se a gente quiser ver foto, hoje em dia tem o Pinterest, né? Como que é? Tem o X-Vídeo ali. Tem o X-Vídeo, acabou, né? Nem de olhar a foto. Então... Outra coisa é esperar, né? Esperar não, é comunicar. Posso te enviar uma foto? Mas eu acho que mesmo assim é chato, porque a pessoa chega assim e fala assim: oi, tudo bem com você? Eu sou o João, posso te enviar uma foto? É chato, mas pelo menos ele ainda tá sendo educado de pedir uma autorização, não já ir mandando. Mas a gente tá aqui pra, acho que ajudar mesmo a pessoa, né? Então, pra ajudar, certo é nem nós queremos te dizer que é chato. Todo chato. mundo que a gente já perguntou não gosta, né? Acha inconveniente. Às vezes o que pra você é uma coisa generosa, para as pessoas não faz diferença nenhuma, né? Então não inicie uma conversa enviando uma foto. Inicie uma conversa perguntando se a pessoa está tudo bem, o que ela procura ali, né? Veja se você está pronto para satisfazer a pessoa também, se você está dentro dos parâmetros, né, que a pessoa busca, porque às vezes a gente também já se deparou com muita gente que, promete um mar de realizações ali, chega lá, não realiza nada, não entrega nada, né? Fala que quer jogar no gol, mas não pega uma bola. Então, tomar esse cuidado aí, gente, nas redes sociais é muito importante, né? Ultimamente, nós temos usado muito o Instagram, mas o Instagram também é interessante a gente tomar cuidado, que assim, o Instagram que a gente usa, principalmente por questão de perder conta, ser bloqueado, não é necessário você também ficar expondo ali as suas fantasias, né, os seus desejos. É lógico, tem casal que já tem muito tempo no meio, já está estruturado, já sabe o que quer, eles são exibicionistas, então eles fazem isso, gente. Mas para quem está iniciando, talvez não seja uma experiência legal, né? Talvez não seja o ambiente certo. O que a gente sempre vai trazer aqui para vocês é a melhor forma de você iniciar no meio liberal, né? De repente você está assistindo esse vídeo e pensa, mas eu faço, o meu Instagram é cheio de como que se diz? Exibicionismo aí, meu Instagram é cheio de foto, né? Mas para quem já está no meio, já sabe como funciona, né?
Para nós, por exemplo, uma coisa que é muito interessante também é a pessoa entender até onde ela quer ir, né? Porque, por exemplo, existem pessoas que às vezes vai no início ali, eu já aconselhei muito casal disso, quer se expor, né? Quer estar na frente de tudo, às vezes chega no Instagram falando, oi, eu sou tal pessoa, passa 2 meses, a pessoa fala, saí do meio liberal. Não é mais pra mim. Aí fica lá só, né, as imagens, o que sobrou, né? Então, tá iniciando agora, gente, pega leve, vai indo devagar, vai entendendo sem muita empolgação, o que você quer pra você, né? Vai entendendo, eu sou exibicionista. Quer um exemplo simples aqui? A Leia não sabia que ela era exibicionista. Não tinha nem ideia. A Leia não tinha nem ideia que ela era exibicionista. Tanto é que quando eu conheci a Leia, ela não tinha coragem de tirar a toalha na minha frente, né? Lembra? Lembro. Eu acordava... Eu era muito insegura, né? Então, eu acordava e ela já estava vindo do banheiro já toda embrulhada ali na toalha. Eu tinha que levantar da cama, sair do quarto para que ela pudesse se trocar, né? E aí, com o tempo, né? Eu fui trabalhando aquela insegurança nela, né? Mostrando para ela mesmo ali perante o espelho o quanto ela era bonita e o quanto ela tinha a se valorizar. E ela foi perdendo esse medo. E um dia, nós estávamos ali no aplicativo e tal, e eu falei para ela, porque o interessante, gente, é você acompanhar o desenvolvimento da pessoa, né? Para mim, pode ser normal eu postar uma foto nu, para o outro não pode, então tem que esperar. E aí eu falei para ela, posta uma foto aí e tal. E aí ela, não, jamais, uma foto minha num lugar desse e tal. E outra coisa é a questão da comparação, né? A maioria das mulheres que posta, né? Uma mulher bonita ali e tal. E aí ela achava que ela era menos do que aquelas mulheres. E a primeira que postou começou a chover aquele monte de comentário. E ela, nossa, jamais, não é Como isso. Assim? Como assim? Né? E aí foi indo. Quando vai ver, ela já estava começando a fazer as próprias fotos. E postar sozinha. Então, né? E até hoje é uma exibicionista nata e gosta de... Gente, eu tinha tudo pra ser uma pessoa bloqueadíssima. Sim. Se não fosse conhecer esse homem, Deus colocar ele na minha vida, na verdade, seria assim, de mim hoje. Você era, né? Mas Muito você não enxergava, assim, o seu potencial. Porque eu acho que é natural, né? Acho que depende muito do que a pessoa passa, né? Às vezes a gente passa por algumas coisas na vida da gente que a gente acaba nos desvalorizando. Eu era muito insegura, mas muito mesmo. E esse resultado veio de um relacionamento, né? Frustrante, de inseguranças, de traições, de bloqueios. Porque você veja bem, a partir do momento que você é traída, você já começa a se desvalorizar, né? Sim. Às vezes, se você não tem uma cabeça boa, se culpar. Você fala, porra, eu não devo satisfazer a pessoa. Sim, lógico. Né? Eu não sou boa o suficiente pra ele. Uhum. E, gente, não é nada disso. Se você passou por um relacionamento onde você foi traído, onde existiu a traição, tanto de você como dele, isso é individual de cada um, né? Então, você não deve se desvalorizar. Olha, ele me traiu, poxa, que pena. Ele não sabe o que ele perdeu, né? E bola pra frente. E eu conheci a Leia nessa situação, como ela mesmo disse, travada, né? Toda traumatizada. E eu não achava justo uma mulher tão bonita, né? Ter vergonha de si mesmo. E eu sempre falando ali, trabalhando até o momento que já teve vezes de ela falar pra mim, né? Você tá de roupa por quê? Nós temos o costume, né, do nudismo, né? E em casa, até agora tá meio complicado, né? Porque apartamento e tudo os vidros pra ali. todo lado. Mas, assim, gente, não olhem pra cima, né? Que nós vamos estar lá. E aí, no meio do nosso caminho aí, a Leia começou posta uma foto, posta outra, e às vezes eu falava, essa daqui você não posta não, era aquela que ela queria postar, então o exibicionismo tomou conta dela aí, mas não é por isso que somos exibicionistas também hoje, que você vai ver aí no nosso Instagram, né, fotos sensuais, fotos, não, existe o lugar certo disso. Inclusive, se você quiser, a gente pode mandar o link, e você pode ver mais. Bem mais que fotos. Bem mais do que fotos. Mas é o local certo, né? Eu acho que hoje você vai encontrar a vida toda do casal Starbucks, mas cada um no seu lugar, né? Então, sim, aqui,
O Papo Liberal é sobre o meio liberal, né? Se quer nos encontrar numa festa, é na Starlux ou em outras casas liberais. E uma dica, né, gente, que eu até quero deixar aqui para vocês, assim, para você que teve uma vida como a nossa, não sei, acho que ela até foi mais liberta do que eu aí na juventude, mas teve uma vida como a minha, né? Eu fui muito preso na minha juventude, não podia sair, não podia, então eu nunca tinha ido em uma balada, né? Sabia onde era, sabia como funcionava, quer dizer, pensava que sabia, né? Mas nunca tinha ido. E se você é dessa geração, o meio liberal, ele tá aí para te acolher, né? A casas liberais. Por quê? Porque se você for numa festa hoje, uma balada comum, cara, as pessoas que vão estar lá é tudo jovem, tudo molecada, não tem nada a ver com a gente, né? E você vai numa balada liberal, o que você encontra? Você encontra o jovem, mas aquele jovem tá conectado com um já mais maduro, né? Tá conversando. Sabe pra que está ali. Sabe pra que tá ali. Até os novinhos, muitas vezes a gente acaba vendo que tem uma performance mais madura. Exatamente. Né? Não tá ali pra beber e tal, e fazer aquela bagunça toda, né? É mais uma coisa assim, mais trocar uma ideia, socializar, né? Para quem gosta de socializar, gente, o meio liberal é maravilhoso, né? As pessoas são acolhedoras e eu costumo dizer que depois que você fica pelado com alguém dentro de um quarto, você vai ter a liberdade aí para viver muito mais coisa. Então, o meio liberal ele é muito acolhedor, né? Eu creio que depois que você dialogar com o seu parceiro, colocar as regras, né? Nós falamos no outro episódio das regras, né? Até temos que trazer depois aquelas 5 regrinhas que a gente viu para os casais. As 5 mais importantes, porque regras tem bastante. Né? Regras tem bastante, cada casal tem que fazer a sua, né? Mas existe aí umas 5 que é meio universal, né? Como cada casa também, isso é interessante deixar. Cada casa, cada ambiente liberal tem também as suas regras, tá? Então não vá pensando aí que você vai chegar e vai fazer da maneira que você quer, vai agir da sua maneira que não. Ali existem regras, as regras estão ali para ser cumpridas. E, gente, não fiquem assim, como que se diz, bravos, né, com as regras, porque as regras elas são para ajudar o ambiente ali melhor, né? Eu tenho um exemplo muito simples, aquele rapaz, ele solteiro uma vez, você vai lembrar dele. Solteiro, ele pagou R$200 para estar ali na balada e ele chegou cedo. Eu estava tirando o carro da garagem na hora que ele chegou e o segurança me chamou e falou: olha, Cleiton, o solteiro tá questionando que ele já pagou a entrada e as vestimentas dele não tá adequada com as regras da casa. E aí eu saí lá, fui lá ver, né? E até depois bater um papo, ele pode até estar assistindo, né, e dar risada disso daí. E aí, gente, o rapaz, ele tava de tênis, chuteira de futebol, bermuda, camiseta regata e boné. Mas não é só esse o problema, é que ele tinha acabado de vir de futebol, né? Então você imagina como tava essa pessoa, a situação. E eu fui claro com ele. Eu cheguei nele e falei: olha, amigo, eu vou te falar uma coisa. Você vai entrar agora num ambiente onde tem mulheres casadas. Essas mulheres são muito bem resolvidas, né? E elas estão querendo se divertir, interagir com alguém. E se você fosse ter uma oportunidade, a sua oportunidade vai chegar mais basicamente a zero. Porque a situação em que você tá vestida, né? Suado, de camiseta regata, boné e bermuda e essa chuteira, cara, ninguém vai chegar perto de você. As mulheres estão acompanhadas dos seus maridos, né? Vem toda bonita, toda bem arrumada. E aí a pessoa vai olhar e não vai querer interagir com você. Ah, mas então o meio liberal discrimina? Não, o meio liberal não discrimina. Mas eu creio que pelo menos 80% dos casais são muito seletivos, né? Eu não vou deixar a minha esposa interagir com qualquer pessoa. Com uma pessoa que acabou de chegar do futebol. Se ele veio do futebol para um lugar desse, aonde fica a higiene dele? Né? Nem ela vai querer, né? Então, gente, já vamos deixar esse assunto aí para finalizar. Vamos se preocupar bastante, né, com a higiene, com estar bem apessoado, porque a única atração que você vai ter no meio liberal é uma atração física. E para essa atração física rolar,
né? Porque a pessoa ela já tá bem casada, já tá bem resolvida, a não ser que seja um casal fake, né? Muita gente pode olhar e falar assim, mas eu já fui lá e interagi. Você tem que tomar cuidado, porque às vezes você chega lá, o cara quer pagar mais barato, arruma uma mulher qualquer na rua aí e leva lá para interagir com você, para ele poder interagir com as outras, caro, né? e acaba uma situação dessa daí saindo caro e uma experiência péssima, né? Nós temos aí muita gente que às vezes conta assim, como eu disse, a fantasia, ela já pressupõe de uma coisa que você que fez, então ela é muito melhor do que a realidade que você vai viver. Não estamos dizendo que o que você vai viver no meio liberal é ruim, mas não é a fantasia que está na sua cabeça, né? Que eu fiquei ali, fui para um motel e ficamos 2, 3, 4 horas, um dia todo ali, aquela pegação, pega... Então, gente, cuidado aí com as suas... Cuidado com os pensamentos. Com os seus pensamentos, né? Controla aí os seus pensamentos, mas enfim, saber que essa pessoa, ela tá bem resolvida, né? Trocar uma ideia para ver o tipo do casal. Tivemos também um casal esses dias, um casal muito bacana, um casal super legal, que a gente não quer perder jamais, mas eles chegaram em mim e falaram assim, olha, eu não vou vir mais. Falei, por quê? Já é a segunda vez que eu venho e a minha experiência foi ruim. Falei, me conta um pouco da sua experiência. Bom, na hora que ele contou, eu já decifrei, né, que eles não conversaram nada com a pessoa, não sabiam o que a pessoa queria, não é? E aí, o que aconteceu? O casal tava ali, dizendo que ia interagir com eles, mas na hora de interagir, só o homem interagiu e a esposa não. E aí ficaram decepcionados. Por que não chega, senta, conversa? Porque todo casal tem suas regras. Então, exato, se eu tô interessada em um casal, eu vou sentar e conversar e perguntar até onde vocês podem, quais os limites de vocês, né? É muito importante ter uma conversa antes de envolver outras pessoas. Aí não tiveram a conversa, chegaram no ambiente, se conheceram, e aí depois um deles saíram muito frustrado, né? Vai saber se esse casal não era um casal fake. Porque assim, gente, também é uma coisa para deixar claro. Nós filtramos no máximo aqui as pessoas que vêm, né? Conversamos aqui, mandamos regras, colocamos a regra que não pode montagem de casal, mas não tem como a gente chegar no casal e falar, me dá uma prova, cadê a sua certidão de casamento? Né? Isso é antiético, não tem como a gente fazer. Então aí também depende um pouco de maturidade de cada um, de conversar, dialogar e conseguir chegar. É muito simples você conhecer, né, quando é um casal fake, é muito fácil. Uma vez nós recebemos um casal desse, só estávamos nós lá conversando e tal, e aí a gente começou a fazer perguntas e um respondia uma coisa, outro respondia outra. Nada do que eles falavam batia. Pronto, na hora nós já se ligou, entendeu? Então é isso, gente. Para quem está gostando do nosso Papo Liberal, não deixe de se inscrever no canal, seguir a gente nas nossas redes sociais e enviar esse vídeo, né? Esse bate-papo aí para os seus amigos. Não é nada demais você estar seguindo o Casal Starlux, porque seguir o Casal Starlux não significa que você é do meio liberal, né? E outro recadinho muito importante é para você aí, o engraçadinho que viu uma curtida, viu um comentário, já vai lá, quer comentar no Instagram da pessoa, invadindo a privacidade da pessoa, né? Perguntando, você é liberal, você faz menagem, você faz swing. Não seja inconveniente, né? Não faça isso, isso daí destrói o meio liberal, acaba com as pessoas que estão iniciando, né? Tira ali aquele aspecto de segurança do meio liberal. Então, se você viu aí um comentário, alguém nos seguindo, é porque a pessoa tem uma estima pelo nosso trabalho, nós estamos aqui para trazer informação, né? E não não tenha essa atitude tão invasiva de ir em um perfil, perguntar se a pessoa é do meio liberal ou não, né? Deixa a pessoa seguir aí, né, gente? A gente percebe que nos últimos meses muita gente visualiza, né, os nossos conteúdos, mas acaba não seguindo, né? E nesse momento nós precisamos aqui da sua ajuda para nos seguir, compartilhar esse conteúdo, se inscrever nesse canal, para que as redes sociais, o YouTube, Instagram, TikTok, perceba que nossas mensagens aí tá fazendo algum sentido para algumas pessoas aí e que nós temos aí a nossa audiência também, né? É isso mesmo. E não deixe de comentar
e deixar perguntas para a gente ir respondendo nos outros episódios, né? Que é muito importante para a gente a interação de vocês. E para ficar mais fácil ainda, gente, nós vamos liberar o link do nosso e-book, né? Para quem não sabe, o Casal Starlux tem um e-book já pronto e nós vamos liberar o link para aquele que vir aqui nos nossos vídeos e comentar eu quero. Então é só você vir comentar eu quero e nós enviaremos o link aí do e-book diretamente para você aí no seu privado, ok? Então é isso. Muito obrigada por hoje. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado por mais esse episódio e até a próxima. Esperamos por vocês aqui, hein?